Essa é a aula de Programação Orientada a Objetos da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objetos e padrões de projetos que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos ver um exemplo de como seria feito a abstração de um sistema aplicando os princípios OR. É importante ficar claro que o objetivo é mostrar os aspectos que surgem durante o processo de abstração do problema e não que vamos procurar a melhor abstração para o problema. Até porque esse é um problema fictício e não vamos definir vários detalhes que seriam importantes para alcançar essa melhor abstração. Nesse exemplo vamos ver um sistema para representar uma loja de artigos esportivos. Essa loja vende camisas, uniformes, bolas, raquetes, etc. Podemos pensar nas entidades envolvidas como camisa, short, uniforme, bola, raquete, vendedor, cliente e venda. A princípio, cada uma dessas entidades viraria uma classe. Vamos agora analisar as entidades relacionadas com roupas. Podemos pensar nas classes camisa e short, por exemplo. Analisando seus possíveis atributos, verificamos que as duas classes têm características e comportamentos iguais, como tamanho, cor, estilo, esporte e time. Então, podemos chegar à conclusão que essas duas classes podem ser substituídas pela classe roupa, que teria todos os atributos vistos antes e mais o atributo tipo, para determinar o tipo da roupa e assim englobar camisa, shorts e até outros tipos de roupas. Isso é uma coisa que acontece durante a abstração. Pensamos em classes separadas que representam entidades parecidas que eventualmente conseguimos representar com apenas uma classe um pouco mais genérica. Agora que definimos a classe roupa com os atributos vistos antes e o código do produto e o preço, vamos analisar os outros tipos de produtos vendidos na loja. Então temos, entre outros, bolas e raquetes, por exemplo. As bolas teriam tamanho, peso, cor, esporte, além de código e preço também. As raquetes têm tamanho, cor, material, esporte, código e preço. Podemos observar que são entidades diferentes que precisam ser representadas por classes diferentes, porém podemos ver que existem atributos comuns. Esses atributos comuns nos levam a pensar em criar uma generalização produto, com os atributos tamanho, cor, código e preço. Todas as outras classes seriam subclasses da classe produto. Esse é o processo mais comum para o surgimento de generalizações. As classes filhas são definidas e, ao perceber semelhanças, é constatada a necessidade de uma superclasse comum para a generalização. Vamos imaginar que a loja vende grupos de produtos juntos que tenham algum relacionamento. Podemos então pensar na entidade conjunto, que formaria um conjunto desses produtos. A classe produto então teria uma lista de objetos da classe produto, além de um nome para identificação. O conjunto também teria métodos para adicionar produtos ao conjunto e calcular o preço do conjunto. Um tipo de conjunto são os uniformes, que são conjuntos de roupas de um time específico. Podemos então criar uma especialização da classe conjunto para conter essa característica. Assim, teríamos a classe uniforme como subclasse da classe conjunto. Essa classe teria o atributo time e sobrescreveria o método adicionar produto para que possa controlar a restrição de incluir apenas roupas do mesmo time. Agora vamos pensar nas classes que representam as pessoas envolvidas no processo. Teremos a classe vendedor com os atributos CPF, nome e salário. A classe teria um método para calcular a comissão do vendedor. E a classe cliente com os atributos CPF, nome e e-mail. Essa classe cliente teria um método para enviar propaganda por e-mail. Podemos perceber que essas classes possuem atributos em comum, o que nos leva a pensar em criar uma generalização. Assim, podemos pensar em uma classe pessoa, que possuirá os atributos CPF e nome e será superclasse das classes vendedor e cliente. Essa classe pessoa será então uma classe abstrata. Uma venda é formada por diversos produtos, conjuntos e uniformes que um ou mais vendedores fizeram para um comprador.
Vamos considerar nesse exemplo que o comprador pode ser um cliente ou um vendedor da loja. Então vamos usar a generalização pessoa para representar isso no objeto venda. Assim, a classe venda terá os atributos data de venda, valor de desconto, lista de vendedores, comprador, que será uma pessoa, lista de produtos, lista de conjuntos e lista de uniformes. A classe terá também um método para calcular o valor da venda, levando em consideração o preço dos produtos e o desconto. Porém, as 3 listas usadas para representar os produtos vendidos podem gerar um problema no futuro. O ideal seria conseguir reunir todas elas em uma lista apenas. E a lista que consegue substituir as 3 é a lista conjunto, já que o uniforme é um conjunto e os produtos avulsos podem ser inseridos em um conjunto chamado, por exemplo, avulso. Assim poderemos eliminar as listas de produtos e uniformes da classe. Aqui então podemos ver como ficou o diagrama final com todas as classes criadas. Novamente é preciso lembrar que não necessariamente é o melhor diagrama para o problema, pois várias características específicas que não pensamos para o problema poderiam levar a uma abstração diferente. E aqui termina essa segunda aula de programação orientada a objeto. Vimos então um exemplo de como seria o processo de fazer a abstração de um sistema e a sua divisão em classes.